Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar o Oriente Médio. E é um assunto extremamente importante, porque sabemos que é atual, né? É quase impossível abrirmos um jornal hoje e não encontrarmos algum assunto relacionado ao Oriente Médio, algum assunto que aborde essa região. Então o aluno precisa ter um conhecimento importante sobre esse assunto para estar preparado para responder questões que possam abordá-lo, seja em vestibular ou no Enem, principalmente com esse novo modelo de provas onde a contextualização e a interdisciplinaridade é visível, né, é presente. Então essas questões podem cair tanto numa prova que puxe mais para a área de história ou para a área de geografia ou até mesmo uma questão de atualidades. Tá? Então vamos trabalhar principalmente as questões que surgem após a formação do Estado de Israel, mas nem por isso vamos deixar de discutir o contexto de formação desses conflitos, ou seja, os antecedentes desse período, como essas questões começam a surgir no âmbito do mundo contemporâneo. Não podemos esquecer que a Grã-Bretanha ela era já hegemônica naquela região, né, entre o Egito, o Mediterrâneo Oriental, dentro do contexto do imperialismo, era uma região controlada pela Grã-Bretanha. Mas ao Oriente nós temos a Índia, que era a menina dos olhos do Império Britânico, né? E essa região era muito importante para os britânicos. Não podemos esquecer que, de certa forma, a Rússia, já desde o século XIX, ela vinha querendo ampliar a sua área de influência em direção àquela região. E nós sabemos, inclusive, que a Grã-Bretanha vai apoiar, inclusive, o Império Turco Otomano, justamente para barrar essa expansão. Então, era uma região de grande importância para os britânicos. Pensando no aspecto estratégico, não podemos esquecer que controlar aquela região, de certa forma, controlar, como exemplo, passagens entre mares, como o Canal de Suez, né, que daria o controle ao Mediterrâneo. E é uma questão estratégica dentro daquela busca por manter um poder hegemônico dentro da Europa. Essa região, de certa forma, também tinha o seu aspecto estratégico. É claro que nós costumamos muito lembrar da questão do petróleo, mas não é só o petróleo. Temos também que pensar nessas questões que podemos chamar de geopolíticas. Bom, para nós descrevermos mais ou menos o centro da Palestina, ou mais ou menos o que nós vamos chamar de Palestina, nós podemos olhar no mapa e fica bem mais fácil. Você vai perceber que nós temos o atual Estado de Israel. Ao norte nós temos o Líbano, né? Ao nordeste, mais ou menos ao nordeste de Israel, nós temos a Síria, né? A leste de Israel temos a Jordânia, né? E ao sul de Israel o Egito. Bom, nesses contornos nós temos ali implantado ali entre Israel, Síria e Líbano as colinas de Golã, que é uma área de também grande conflito. No centro nós temos a Cisjordânia, que também é uma área que sofre certo conflito. Mas outra região extremamente problemática, que esteve sempre presente nessas discussões, é aquilo que a gente conhece como faixa de Gaza, que fica próximo ao Egito, né, no norte do Egito, que em alguns momentos ele foi anexado, faz parte do Egito. Bom, ao longo da aula de hoje vocês vão perceber que os grandes conflitos vão acontecer envolvendo principalmente esses 5 estados que nós acabamos de descrever aqui no mapa, que são Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Vai ter um conflito que vai entrar o Iraque, mas esses 4 e Israel, né? Vocês vão perceber. Também dá para perceber que nessa região aqui você acaba encontrando elementos comuns à história cultural desses povos, porque essa região é o berço, né, das 3 principais religiões, que você sabe: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as 3 têm o seu contexto de nascimento nessa região, tá? Isso também é importante a gente ter em mente. Bom, os cristãos, nós sabemos que eles estavam nessa região ainda no período do Império Romano, né?
quando as mensagens cristãs começaram a ser pregadas naquela região, a partir da Judéia, né? Por isso Jerusalém é uma cidade tão disputada também, porque tem essa questão do cristianismo em Jerusalém, e é dali que começa a surgir o cristianismo. O judaísmo, né, vem da própria história do povo hebreu da antiguidade, da formação da chamada Terra Prometida, Terra Santa, a Canaã, que seria essa região. E o judaísmo ele tem historicamente a saída daquela região também no contexto do Império Romano, naquilo que ficou conhecido na história como a diáspora judaica, né? Que aconteceu no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído, né? Inclusive teria ficado uma parede em pé, que acabou se tornando um centro de peregrinação. Então, a partir do ano 70 houve a diáspora, os judeus foram espalhados por todas as partes do Império, e a partir daí teria sido destruído o Estado, né? Se pudéssemos dizer assim mesmo, no período do Império Romano, o Estado hebreu. Bom, já em relação aos islâmicos, né, nós sabemos que o islamismo ele vai surgir a partir de Maomé, quando ele começa a pregar o monoteísmo diante daquela diversidade que existia de religiões e de deuses, os árabes nesse período, e Maomé começa a pregar o monoteísmo, falando sobre Alá, e a partir daí ele começa a espalhar a partir de Meca, Yagreb, né, Medina, ele foge da cidade de Meca, inclusive naquele episódio chamado de Égira, né, que é inclusive a marca do calendário árabe, e a partir daí começa a espalhar a religião islâmica pelo mundo, por boa parte daquela região, da Península Arábica, depois da Palestina, e temos inclusive chegando ao Mediterrâneo, ao norte da África e a Península Ibérica. Tá? Inclusive usando armas, a parte daquilo que eles chamavam de jihad, que seria a Guerra Santa. Então, você percebe que essa região é uma região de irradiação desses três movimentos culturais religiosos: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Bom, falamos dessas questões religiosas e culturais para localizar os alunos, você que está estudando o assunto, no contexto. Mas, na verdade, essas questões religiosas elas servem apenas de pano de fundo para a nossa discussão da aula de hoje. Porque, na verdade, essas questões religiosas elas não vão ter uma força tão grande para trazer o conflito à dimensão que ele existe hoje. Essa dimensão que existe hoje, essa questão mais política, ela só começa a aparecer realmente a partir do final do século XIX, já no contexto de imperialismo, em que essa região começa a ganhar uma importância estratégica e política. Por exemplo, nesse período que surge o movimento sionista. Tá? A partir do surgimento desse movimento sionista, começa a ganhar um aspecto político mais forte, e esses agentes envolvidos eles começam a buscar o seu espaço. O político ganha um maior corpo. Bom, e por que o sionismo ele surge nesse momento aí? O sionismo que eu digo, o sionismo político. Bom, o sionismo político, ele na verdade, ele surge nesse momento como uma reação ao crescimento, né, ao acirramento do movimento do antissemitismo. Esse antissemitismo, que seria essa perseguição aos judeus, ela não é uma coisa nova. Ela existe desde a diáspora, né? Nós temos relatos ao longo de todo o período histórico, através de perseguições em Portugal, nós temos perseguições na Polônia, proibições da prática da religião, até mesmo no Brasil nós tivemos momentos em que os judeus foram expulsos daqui, por exemplo, no momento da Holanda. Mas no contexto do século XIX que ganha uma grande força a questão antissemita. E esse antissemitismo ele vai acabar sendo responsável, de certa forma, pelo surgimento de um movimento contrário, um movimento de defesa, que é o movimento sionista. Tá? No século XIX, nós podemos lembrar, por exemplo, na própria França, o famoso caso Dreyfus, né? Onde o Dreyfus foi preso, ele era um oficial do
exército francês e no contexto da Guerra Franco-Prussiana, ele foi acusado de trair, né, os franceses e foi julgado, condenado, teve uma grande repercussão o caso Dreyfus, e depois ficou sabendo que, na verdade, se tratava de uma perseguição a Dreyfus pelo simples fato de ele ser judeu. Então, isso demonstra que o contexto do século XIX era um contexto extremamente forte dentro do elemento do antissemitismo. Ou seja, o antissemitismo estava ganhando uma força muito grande, e em resposta a esse antissemitismo surge o movimento sionista ou o sionismo político. Na Europa Oriental também já era forte o antissemitismo. Podemos destacar, por exemplo, na Rússia, onde surge inclusive o termo Kobron, né? O termo Kobron era a designação para ataques violentos a bairros judaicos. Alguns historiadores, ao tentarem explicar esse sentimento de antissemitismo, localizam um termo contextual no próprio contexto da Europa, nesse período, que nós podemos lembrar onde está afluindo, né, com toda a força, os chamados nacionalismos. E o que seria o nacionalismo? A valorização do ser nacional em detrimento do outro. Então, todo aquele que é estrangeiro, que é diferente, que pratica tem uma outra cultura, ele começa a ser colocado de lado. Então, de certa forma, esse nacionalismo exacerbado, você pode perceber esse nacionalismo, por exemplo, no pan-germanismo, você pode perceber esse nacionalismo no pan-eslavismo. Então, obviamente, com esse nacionalismo aflorando, os elementos que forem considerados estranhos, né, corpos estranhos dentro dessa realidade, eles começam a ser expurgados. E o judeu, de certa forma, estava nesse contexto de corpo estranho dentro do mundo europeu do século XIX, quando você tem aflorando essas nacionalidades, né? O francês se olha como francês, como franco, e começa a pensar em exclusão desses elementos como judeu. A Rússia, a mesma coisa também, nesse contexto de pan-eslavismo. Então, uma boa forma de nós enxergarmos esse contexto de surgimento, tanto do antissemitismo, como a sua resposta a partir do sionismo político. Bom, qual seria a reação dos judeus? Os judeus, eles se integravam a essa febre nacionalista, ou eles estariam correndo o risco de desaparecerem. E o sionismo, de certa forma, ele é a resposta de que os judeus pretendem também criar esse aspecto nacionalista, ou seja, viver esse aspecto nacionalista através do sionismo político. É nesse contexto que nós temos, na década de 1890, esse fortalecimento da ideia do sionismo político, que se consuma, de certa forma, numa obra que foi escrita em 1896, de Theodor Hevon, O Estado Judeu. Né? E o Estado Judeu, nesse livro, ele vai escrever, vai sistematizar todos os aspectos daquilo que seria o sionismo político. E isso começa a ser divulgado através de congressos, né? Como, por exemplo, no congresso no próprio ano de 1896, que acontece na cidade da Basileia. Bom, nesse congresso, a grande discussão é aonde seria fundado esse Estado de Israel, né? E algumas sugestões são dadas, as mais variáveis possíveis, como, por exemplo, na Argentina, na Ucrânia, mas, no final das contas, a opção fica realmente para a Palestina. A Palestina é apontada, até pelos laços históricos, como o local ideal para a criação desse Estado de Israel. Bom, uma comissão ela é enviada, né, para analisar o território, a região, e essa comissão ela volta e não muito animada, né, porque a mensagem que traz é o seguinte: realmente a região é muito boa, mas só que a região já está habitada. Melhor, a região já é habitada. Quer dizer, embora seja muito boa, ela já é habitada. Bom, mesmo com essa mensagem dos emissários que foram enviados para a região para analisar, e a mensagem ela chega através de telegramas apenas 2 dias, que dizia: a noiva é bela, mas já está casada com outro homem. Embora com essa mensagem, os congressistas insistem que essa deve ser a região onde se formaria o Estado de Israel. E a partir daí, né, começa
a migração de população judaica para a região, naquilo que ficaria conhecido como alias. Esses movimentos migratórios, as aliás, elas, no finalzinho do século XIX, já na última década de 1890, ela começa a intensificar. E esse primeiro momento, a migração vai ter origem principalmente na Europa Oriental, né? Principalmente na Rússia. Só a partir do século XX é que essa migração começa a ter origem de outras regiões da Europa. Apesar dessas ondas migratórias, nesse período inicial não havia nenhum conflito entre judeus e árabes, ou seja, havia uma convivência relativamente pacífica. Até mais ou menos a meados da Primeira Guerra Mundial, quando a população judaica era aproximadamente 20% da população da região, né? Esses conflitos só começariam realmente a acontecer após a Primeira Guerra Mundial, que é o que vamos começar a tratar nesse momento. Bom, para entendermos de que forma esses conflitos começam a surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, nós temos que lembrar que, nesse período, quem tinha certo domínio naquela região ainda era o Império Turco, né? O Império Turco ele era dividido em sultanatos, os sultãos que davam certa liberdade aos seus domínios, mas o Império Turco Otomano, nós sabemos que em 1915, né, no segundo ano da guerra, ele acaba aderindo ao grupo dos países centrais. Então ele vai lutar ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. É óbvio que nesse momento da guerra ele está do lado oposto à Inglaterra. Então o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra vai aproveitar a sua influência naquela região ali e vai tentar buscar apoio dos árabes contra o Império Turco. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai acabar enviando para a região uma figura muito importante que consegue, de certa forma, ganhar a simpatia dos árabes, que é o Lawrence, que ficou imortalizado num filme chamado Lawrence das Arábias. Na verdade, ele vai tentar convencer os árabes a apoiar a Inglaterra contra o Império Turco Otomano. O interessante disso tudo é que a oferta, né, que a Inglaterra fazia era justamente uma troca. O Império Turco Otomano derrotado, os árabes ganhariam a independência. E com essa promessa que o Lawrence da Arábia, né, Lawrence das Arábias, ele vai fazer, ele acaba conquistando a simpatia do povo árabe. Bom, enquanto o Lawrence das Arábias ele fazia esse acordo, provavelmente de forma até inocente, porque não sabia das segundas intenções do Império Britânico, o Império Britânico em 1916 fazia um acordo com a Entente, né? Isso aí incluindo a França e a Rússia, dividindo o Oriente Médio entre eles. Uma divisão bem marcada, documentada. Essa divisão demonstrava que o interesse inglês não era da independência, ou seja, aquilo que havia prometido aos árabes através do Lawrence não seria efetivado. E aí você está achando muito feia essa situação, um jogo duplo da Inglaterra para a região? Então não se surpreenda, porque ainda entra um terceiro ator aí. Nós ainda teríamos um acordo, na verdade uma declaração, né, chamada Declaração de Balfour, que é feita aos judeus, né, prometendo aos judeus, após uma vitória, a instalação de um lar judeu na Palestina. Então nós temos aí três acordos, três lados, três atores participando desse acordo, feito por uma pessoa só, ou seja, só existe um prêmio e estão sendo oferecidos a 3 pessoas. Essa política, é claro, que não daria muito certo. Em algum momento, você teria que colocar as cartas na mesa. Essa questão da divisão do Oriente Médio entre franceses e russos e ingleses, isso aí depois seria desmascarado, né? Quando a Rússia sai da guerra, né? E aí Lenin conta tudo, né? Coloca realmente em pratos limpos não, na verdade Lenin ele publica, porque ele já não tinha mais compromisso com esses acordos ocidentais, porque ele já estava partindo para um novo modelo, um novo regime após a Revolução. Então ele coloca isso de forma bem
bem aberta para o mundo. Esse que seria o Acordo de Saint-Picot, né? Ele é publicado por Lenin. Bom, sabemos então, com o término da guerra, essa questão vai se complicar. E a guerra acaba. Em 1919, nós temos a paz, né? E a partir daí as discussões, as resoluções através dos acordos de paz, que é claro que tem alguns que ainda continuam, em 1921, de San Remo, mas em 1919 é que se concretiza a maior parte desses acordos. E a partir daí, né, nós temos a derrota do Império Turco-Otomano, o desmembramento desse império, o sultão é derrotado, e agora o que fazer com o Oriente Médio? Essa decisão fica para uma nova, na verdade, nas mãos de uma nova instituição que surge nesse momento, né, com aspecto de supranacionalidade, embora seja formada pelos Estados, na verdade, né, e que é a Sociedade das Nações ou Liga das Nações. E a decisão da Liga das Nações em relação ao Oriente Médio, ela, de certa forma, ela segue mais ou menos os acordos de Saint-Picot. Ou seja, aquela divisão que a Inglaterra, a França tinham discutido e que a Rússia tinha colocado de forma aberta para o mundo, é mais ou menos essa receita que vai ser seguida pela Liga das Nações. Bom, o modelo escolhido é o modelo de mandatos, onde a região ela ficaria sobre a tutela, né, dos dois impérios, do francês e do britânico, considerando de uma forma uma espécie de manobra jurídica, né, dando a ideia de que esses novos estados árabes não tinham maturidade, eram recém-independentes e precisavam de uma tutela. Então, não seria definitivo, seria temporário, mas poderia ser renovado. Nesse modelo de mandatos, os árabes ficam divididos entre o mandato francês e o mandato britânico. É claro que nesse momento os conflitos se acirrariam bastante. Bom, como exemplo desses mandatos ou tutelas, nós podemos ver a divisão, mais ou menos assim. Por exemplo, é a França, né? A França ficou com mandato sobre a Síria e o Líbano. E já o Império Britânico, aí tem uma questão interessante que é importante vocês saberem, porque, de certa forma, ela acaba refletindo na atualidade, a questão da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, você sabe, aquela região entre rios, né, Tigre e Eufrates. Essa região ela fica sob o mandato do Império Britânico. Agora, qual seria a forma de administração que eles fazem ali? Bom, eles resolvem criar um Estado ali. Né? E essa criação ela acontece a partir de uma conferência que ocorre em 1921. Tá? Em 1921 acontece uma conferência chamada Conferência do Cairo, e essa conferência ela é convocada pelo Churchill, que era o responsável por essa administração britânica na região. Né? E nessa conferência fica decidida a criação de um Estado. Qual Estado que é criado nessa região, a partir dessa Conferência do Cairo, sobre o protetorado britânico, ou seja, sobre a tutela, né, o mandato britânico? É o Iraque. Tá? Nesse momento, como administrar? Que tipo de Estado seria formado ali? Bom, o Iraque, essa região ali, ela possuía três populações que eram os sunitas, né, os xiitas e os curdos. Qual é a estratégia usada pelos britânicos para administrar essa região? Eles vão dar exatamente a minoria entre xiitas e sunitas. Nós tínhamos xiitas como maioria em termos demográficos, né? Xiita minoria e os curdos num número bem menor. Mas aí o que eles fazem? Eles dão a hegemonia política aos sunitas, que são minoria em relação aos xiitas, e com isso, com essa hegemonia, ele acaba tendo o quê? Uma certa divisão, o uso de uma certa força pelos sunitas para dominar os xiitas, que são em maior número, e essa divisão, ainda tem a minoria curda, né? Essa divisão entre eles acabaria evitando que a existência de uma maioria eles pudessem lutar contra o Império Britânico. Então é uma estratégia que foi utilizada nessa administração britânica, nesse recém-criado Iraque. Então, se você não sabia, o Iraque é um produto, tá, dessa divisão a partir da Primeira Guerra Mundial, quando acontece a Conferência do Cairo em 1921, e sob a tutela dos britânicos, nessa região é criado o Estado do Iraque. Bom, e a Palestina? Como é que a Palestina ela se insere nessa divisão aí? A
a Palestina fica sob a tutela dos britânicos, né? E agora os britânicos, a Inglaterra tem que cumprir aquele seu compromisso. A ideia, a princípio, foi dar independência aos árabes, né? Desde que os árabes os ajudassem na luta contra os turcos otomanos. Aos judeus se prometeu também a criação de um lar, né? De um Estado, desde que esses judeus aceitassem a convivência com os palestinos. A partir desse momento, a Inglaterra começa a incentivar, então, aquelas migrações, né? Aquelas migrações de judeus para a Palestina, chamadas alias. As aliás, a partir daí, começa a se intensificar, principalmente na década de 20, quando federações judaicas sionistas, né, de todo o mundo começam a colocar dinheiro, incentivar, financiar, inclusive, as aliás. E essa população judaica ela vai crescendo com o apoio dos britânicos. Bom, com esse incentivo que é feito às aliás, você tem um aumento da população, né, como nós já dissemos, da população judaica na região. Então, a década de 20 vai ser a década de acirramento dos conflitos. Esses conflitos começam realmente a ter um peso maior na década de 20 e aumentam gradativamente. Eles começam a ser relacionados, de certa forma, ao aumento da população judaica na região. E se você for encontrar uma questão sobre esse assunto numa prova de história, provavelmente a linha de raciocínio vai ser que o aumento da violência na década de 20 na região da Palestina, ela de certa forma está ligada, pela origem, à Declaração de Balfour em 1917. Aquela declaração onde, a partir daquele momento, seria incentivado a criação de um Estado naquela região, com a chegada de população, justamente após a derrota do Império Turco Otomano. Bom, o ápice dessa década de 20 acontece em 1929 com o massacre de Hebron. É um massacre onde judeus são mortos, entre eles crianças, velhos, e esse massacre tem uma comoção muito grande entre os judeus, e como consequência disso, começa a haver um questionamento da capacidade de administração britânica na região. Tá? Desse questionamento surge movimentos, milícias judaicas que tentariam dar proteção aos judeus por considerarem que os britânicos não conseguem fazê-lo. É daí que surge uma força militar chamada Haganah. Né? A Haganah ela é tratada pelos judeus como o embrião, né, das forças de defesa de Israel, aquele primeiro exército que lutaria na chamada Guerra da Independência. Bom, a Haganah não era contra os britânicos, na verdade ela apoiava os britânicos. Né? Só que, com o surgimento da Haganah, os conflitos vão se intensificando. E essa descrença na capacidade dos britânicos, ela vai sendo transformada, em alguns casos, num olhar sobre os britânicos como se eles também fossem inimigos dos judeus. Desse novo olhar, num olhar que passa a olhar não mais como incompetente, mas como adversário, vão surgir grupos dissidentes. Tá? Esses grupos dissidentes já partem para uma luta armada, inclusive contra os britânicos. É claro que esses grupos não vão receber apoio nem da Haganah. Não vão receber o apoio da Haganah porque a Haganah ainda se mantém aliada aos britânicos. Bom, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, as coisas parecem que elas vão modificando. E essa modificação pode ser vista, por exemplo, quando os árabes eles lutam ao lado dos African Corps. Né? Boa parte dos árabes acabam aderindo aos African Corps e lutam contra os britânicos. Esse posicionamento ele acaba também ajudando, contribuindo de certa forma, para fomentar um pouco mais esses movimentos dissidentes, né, da Haganah entre os hebreus, e isso vai fazendo com que eles vão se fortalecendo mais, vão ficando cada vez mais animados a se empreenderem contra os britânicos, e isso culmina em 1945, quando a sede do governo britânico na Palestina, que era um hotel King David, ele sofre um atentado, aquilo que nós chamaríamos hoje de atentado terrorista, né? Um atentado à bomba. E a partir desse momento, você percebe que os britânicos começam a mudar o seu posicionamento em relação
a administração da Palestina. Bom, e como seria esse novo posicionamento? Bom, primeiro temos que entender que a Inglaterra ela se sente, na verdade, incompetente na administração da região da Palestina. Na verdade, as próprias condições em que a Inglaterra se encontrava naquele momento do pós-guerra, embora estivesse do lado vencedor, os custos da guerra foram muito altos para os ingleses. E os britânicos, ao final da guerra, eles estavam, de certa forma, decadentes. Isso fica visível na própria questão interna, questão eleitoral. Quando nós temos as eleições de 1945, o grande herói da guerra foi o Churchill, o primeiro-ministro que foi o grande líder da nação inglesa nesse momento, pois ele se candidata. E o que é surpreendente é que ele é derrotado, ele que era do Partido Conservador, é derrotado pelos trabalhistas. O que demonstra isso? Demonstra exatamente que as questões internas, elas começam a ser naquele momento primordiais para os ingleses, para os britânicos. E nesse momento o governo que assume, ele está preocupado com questões como recursos para a saúde, educação, a previdência social, aquilo que nós chamamos de estado de bem-estar social que estava sendo construído nesse momento. Você tem a Inglaterra não está querendo gastar dinheiro com esse universo, esse mundo imperialista, que é muito custoso. Não é por acaso, em 1947, vocês sabem que existiam pressões bem anteriores, naquele movimento da desobediência civil, do Mahatma Gandhi, e a Índia consegue a sua independência em 1947, justamente nesse período em que as preocupações estão se concentrando nas questões internas. Nesse momento, a Inglaterra também, além não só a Índia, mas em relação à Palestina, a Inglaterra também resolve abandonar. E ela vai começar a ela vai proclamar uma administração temporária e vai passar essa administração da região justamente para essa nova instituição que surgiu em 1945, a partir da Carta de São Francisco, que era a Organização das Nações Unidas. Então, a partir de 47, uma administração provisória, e a ONU começa a formular um plano de partilha para a região. Bom, e como seria esse plano de partilha da Palestina? Bom, a ideia era a criação de 2 estados. Tá? E esses 2 estados seriam um estado judeu e um estado palestino. O território reservado para esses estados ficava mais ou menos para os palestinos, que naquele momento ainda era a maioria, tá? Estava quase equilibrado, mas ainda era a maioria. Era de aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados, tá? Arredondando. E já para os judeus, o território era de 14 mil quilômetros quadrados. Você deve estar pensando, tem algo ilógico aí. Se os palestinos eram em maior número, mesmo a diferença não sendo tão grande, deveria no mínimo ser equivalente ao território, pois nesse momento os judeus ganham um território maior. Como entender isso? Bom, para entender isso nós temos que pensar na opinião pública internacional. Como estava a opinião pública internacional em relação à Palestina nesse momento? Não podemos esquecer que com a derrota alemã, a invasão da Alemanha, nesse momento começa a correr o mundo todo as fotos dos campos de concentração. E aqueles campos de concentração onde aqueles judeus esqueléticos, aquelas covas coletivas, aquilo acabou comovendo tanto o mundo que a opinião pública ela estava pró-judaica. E a ONU, como de certa forma ela é formada por estados, e estados esses que de certa forma estão politicamente relacionados à opinião pública, a lógica foi dar um território maior para os judeus. Talvez já pensando no aumento dessa população com o aumento das áreas, as migrações posteriores. Nesse contexto que é possível entender essa diferença de tamanho do território. Bom, em 47 esse plano é elaborado, em 48 ele é colocado em prática. É interessante destacar também a questão da votação. Tá? A opinião pública mundial estava tão pró-judaica nesse momento que na hora da votação na Assembleia Geral, a maior parte dos estados representados, eles não se esqueçam que nesse momento da fundação da ONU eram 51 estados, a maior parte ela vota a favor desse plano, mesmo com essas dimensões do território,
e por pouquíssimas abstenções, apenas 13 votam contra, que são realmente os 13 países árabes. É claro que quando se concretiza, né, essa decisão, aí o que nós vamos esperar é que os árabes não vão ficar satisfeitos com isso realmente. Bom, depois da decisão da ONU, nós temos o momento em que as federações sionistas se reúnem para discutir se aceitavam ou não essa proposta. E, bom, o que fica claro é o seguinte: existe um grupo que não quer aceitar, por incrível que pareça, um grupo que diz que não deve aceitar porque dividiu o Estado a região com outro Estado, mas tem um grupo mais moderado, né, liderado, na verdade, por David Ergulen, que acaba sendo preponderante nas decisões e eles acabam aceitando. É importante falar do David Ergulen, porque o David Ergulen já tinha um histórico de ativismo político desde o período anterior à guerra, e ele trabalhava muito com comunidades agrícolas e tal. E essas comunidades agrícolas, conhecidas na época como kibbutz, que existe até hoje, né? Só que hoje não tem mais essa característica. O importante é a gente observar que David Ergulen tinha, de certa forma, um aspecto que alguns chamavam de socialista, né? E no início, Israel ser liderado, inclusive a declaração de independência lida por ele, parece que destoa um pouco. Não se esqueça que estamos em 48. 48 já existia a Guerra Fria. E nesse contexto de Guerra Fria, aí nós vamos pensando nos dias de hoje. Estados Unidos. Falou em Estados Unidos. Falou em Israel, você pensa logo em Estados Unidos. Como se isso fosse uma coisa desde as suas origens. E nós percebemos que no momento de fundação do Estado de Israel, existia sim a possibilidade de um alinhamento de Israel com o lado soviético, né? É só uma questão para enriquecer um pouco o nosso conteúdo, numa observação, numa questão discursiva, ou até mesmo numa redação que por acaso aborde esse assunto. Bom, ele mesmo, David Ergulen, quem lê a Declaração de Independência, porque era assim que eles consideravam o momento, né? A independência tanto dos árabes, né, quanto também dos britânicos. Agora, quando se concretiza, né, o Estado de Israel, você tem uma reação da Liga Árabe, que a Liga Árabe declara guerra a Israel. Essa seria a primeira, né, guerra árabe-israelense. Essa primeira guerra ela começa em 48, termina em 49. E passa para a história como a Guerra da Independência. Bom, antes de falar da Guerra da Independência, eu quero chamar a atenção para uma questão. Quando nós falávamos de árabes desde o início da aula de hoje, a sensação que nos dá é que os árabes eram um povo unido, né, que lutavam um ao lado do outro e tal. Mas não é assim, tá? Que você deve compreender os árabes. Os árabes eles tiveram dificuldade de se relacionar o tempo todo. Isso fica muito, muito claro quando nós observamos a forma de reação desses árabes em relação a Israel. Na primeira guerra árabe-israelense, que é essa guerra da independência, nós tivemos 5 estados árabes lutando contra Israel. Quais foram os 5? Síria, Jordânia, Egito, Líbano e Iraque. Bom, se nós olharmos o mapa, você vai perceber que os 4 países, os 4 estados que estão mais relacionados com Israel são Síria, Jordânia, Egito e Líbano. O Iraque é um estado árabe que não está nesse contexto, mas que participa. E o Iraque acaba somando e contribuindo para o maior número de países árabes unidos numa guerra contra Israel que nós teríamos até os dias de hoje. Tá? Então, para mostrar que a partir daí nós não teríamos jamais 5 estados, sempre menos de 5 estados lutando nas guerras contra Israel. Isso demonstra que essa unidade dos povos árabes ela não existia, como não existe. Né? Costuma-se dizer, inclusive, que os árabes eles são desunidos. Só existe uma coisa que acaba unindo os árabes, é o ódio que eles têm a Israel. Então, o surgimento do Estado de Israel, de certa forma, ele até contribui um pouco para você ter, em alguns momentos, essa articulação dos estados árabes. Bom, a princípio, no início da guerra, você podia imaginar um Estado recém-criado. Ainda não existia apoio soviético nem americano, tá? Por favor, não coloque essa ideia de que, nesse momento, os Estados Unidos vai trazer armas, que ele vai ser equipado com moderno. Não existe isso ainda, mas, por incrível que pareça, a vitória é israelense. Essa vitória israelense ela vai criar alguns problemas, tá? Primeiro tem um avanço, né? A derrota desses 5, você tem um avanço nos territórios. Aquele território que era de 14 mil quilômetros quadrados, ele acaba se ampliando para 20 mil quilômetros quadrados. Óbvio
esses 6 mil quilômetros quadrados de diferença eram territórios palestinos. E esses palestinos, para onde vão? Vão ser expulsos. E eles acabam fugindo, né, para os países árabes unidos, vizinhos. E aí nós percebemos aquilo que acabamos de falar da desunião, pois esses estados não aceitam, os expulsam. E eles acabam, são rejeitados, né, e acabam criando campos de refugiados, né, principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Quer dizer, a guerra ainda criou um outro problema, que não só a questão territorial, mas também a questão dos refugiados palestinos, que não chegaram a formar um Estado e agora estão desalojados do seu local de habitar. Bom, além dessa questão humanitária, pode-se dizer assim, né, nós temos a expansão de Israel, e essa expansão pode continuar, até porque não há ainda um Estado e não há fronteira, né? Então a gente vai acabar percebendo que há uma interferência da ONU. A ONU interfere e cria novas fronteiras. Tá? Essas novas fronteiras justamente para limitar o expansionismo de Israel. E aí, por exemplo, a faixa de Gaza ela é incorporada ao Egito. Tá? E a Cisjordânia ela é incorporada à Transjordânia. Na verdade, hoje não é. A Transjordânia era chamada de Transjordânia, mas quando acontece a anexação da Cisjordânia, ela muda de nome e agora ela é chamada de Jordânia. Né? Bom, a partir desse momento, Israel vitorioso, Israel começa a incentivar a vinda de judeus de todas as partes do mundo para o território palestino. Isso através, por exemplo, da lei de retorno, né, que concedia cidadania a qualquer judeu de qualquer parte do mundo que viesse para Israel. Bom, após a Primeira Guerra, nós teríamos a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, ela para entendermos, temos que entender que em 52 chega ao poder no Egito Nasser. A partir de um golpe, né, de oficiais, ele chega ao poder. E esse momento em que ele chega ao poder, ele vai começar a pregar uma doutrina chamada pan-arabismo e vai tentar criar uma unidade entre os árabes. Ele vai tentar liderar esse processo. Isso foi facilitado pela própria orientação religiosa, porque ele era um sunita, e como sunita ele tem um certo aspecto de Estado, né, mais laico, isso de certa forma iria facilitar. O projeto do Egito na cabeça de Nasser seria um projeto desenvolvimentista. Então ele precisava desenvolver grandes construções, e uma delas era a chamada barragem de Assuã. Bom, na busca por recursos, ele encontrou dificuldade na busca de recursos para a construção desse desenvolvimentismo, dessa barragem, e a partir desse momento ele acaba tomando uma atitude que iria desagradar algumas potências europeias, que foi o fechamento do Canal de Suez. O Canal de Suez ele era explorado por um consórcio de empresas franco-britânicas, e o fechamento desse canal trouxe prejuízos imediatos para essas empresas. Mas além de fechar o Canal de Suez, Nasser também fechou o Estreito de Tirã. O Estreito de Tirã, se você olhar no mapa, você vai perceber, ele acaba, um estreitozinho que vem após o Golfo de Aqaba e faz a ligação com o Mar Vermelho. Você percebe que Israel utiliza essa passagem justamente para chegar ao Mar Vermelho e daí ao Mediterrâneo. Isso é uma passagem comum. O fechamento desse estreito traria sérios prejuízos para Israel. Nesse momento, então, o que você tem? Você tem uma reação franco-britânica e a essa reação franco-britânica nós teríamos a soma da participação de Israel. Então, nós teríamos a união de Israel, França e Inglaterra contra o Egito. E como isso ocorre? Ocorre que paraquedistas franco-britânicos, né, eles desembarcam na zona do canal, dominam o canal e avançam em direção ao Cairo. Enquanto isso, as forças israelenses elas vão avançar, né, pela Península do Sinai, buscando liberar o Estreito de Tirã. Mas qual é a consequência disso tudo? A consequência é que há uma interferência da ONU. Nesse momento você tem, por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética votando contra essa intervenção franco-britânica e israelense na região do canal.
e inclusive a formação de uma força de paz, né, a força de Suez, que vai para a região garantir a retirada dos três. É uma vitória, a princípio foi uma vitória da França, da Inglaterra e de Israel, uma vitória militar, mas que acaba se manifestando como uma derrota política para os três e uma vitória política para Nasser, que consegue vencer a partir da intervenção da ONU, que ordena a desocupação e garante a desocupação do território egípcio por franceses, britânicos e israelenses. É claro que o interesse de Israel na região não era um interesse econômico, né? É um interesse político, então não justificaria a ocupação da região por populações judaicas.